Todo mundo tem uma história que junta com o Fiat Uno. Eu particularmente tenho uma história em que eu vinha certa vez num táxi e era um Uno na época, isso em 2006. Quando a Fiat ela fez o Fiat Uno aqui para o Brasil, eu acho que ela pensou que a gente só tinha estradas assim. Todo mundo pensa que o Fiat Uno não é um carro 4x4, mas eu tenho aqui as minhas dúvidas. Eu entrei na ficha técnica do carro e eu não vi em nenhum lugar dizendo que ele não é um 4x4. Qual é o carro que sobe qualquer ladeira igualzinho a um 4x4? E qual é o carro que sai de qualquer lama igual a um 4x4? Agora me responde, qual é o carro que humilha qualquer 4x4, sem ser um 4x4? Vai, agora pensa comigo, que carro é esse e ele não é um 4x4? Só pode ser o... Só tem uma resposta. O Fiat Uno é um 4x4 e ninguém sabe disso. Em 1983, o Uno foi lançado na Europa, mas ele só veio para o Brasil em 1984. Um ano depois ele foi adaptado para a nossa realidade de nossas ruas e aí começou a ser comercializado aqui no Brasil. E essa comercialização durou 37 anos. É uma história que começou em 84 e acabou apenas em 2021. E para quem não lembra, o último modelo do Uno foi o Tchau, aquela versão bonita, cinza, a versão de despedida. Eu confesso que eu fiquei com vontade de comprar o Uno Tchau, mas na época o preço era muito alto. Eu imagino que hoje deve estar bem mais caro, né? Já que ele saiu de linha, tem colecionadores, e aí? A história do Uno aqui no Brasil foram de mais de 4 milhões de carros vendidos. Segundo a revista Quatro Rodas, ele vendeu exatamente 4.003.105 unidades. Já segundo o Jornal do Carro, ele vendeu 4.379.356 unidades. Independente de qual número ele tenha vendido, o que importa é que ele vendeu mais de 4 milhões de unidades. E se a gente colocasse o Fiat Uno um atrás do outro, dava 15.091 quilômetros de carro seguindo um atrás do outro. Só para você ter ideia da quantidade de carro que é isso, a BR-101 que corta o Brasil do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul tem 4.650 quilômetros de extensão. Se você colocar um Uno atrás do outro, dá para fazer essa distância mais de 3 vezes. Todo mundo tem uma história que junta com o Fiat Uno. Eu particularmente tenho uma história em que eu vinha certa vez num táxi e era um Uno na época, isso em 2006, e o taxista pegou um passageiro a mais. O carro vinha com 5 pessoas e foi tirado no palitinho quem ficava na outra cidade. Na verdade eu estava em Recife, a distância da minha cidade é 120 quilômetros, era noite. Era quem ficava lá para voltar no outro dia ou quem vinha no porta-malas. Adivinha quem veio no porta-malas? Eu viajei 120 quilômetros dentro do porta-malas de um Fiat Uno. E você tem alguma história com o Fiat Uno? Se tiver, conta pra gente, deixa aqui nos comentários. Algumas curiosidades sobre o Fiat Uno que eu tenho certeza que você não sabia ainda. Pega só a primeira. O Uno ele foi apresentado em janeiro de 83 no Cabo Canaveral, na Flórida. E por aqui ele só começou a fabricação em 1984, lá em Betim, em Minas Gerais. Você sabia que o Uno fabricado lá na Itália não tinha o motor dentro do cofre? E você sabia que o Uno fabricado na Itália não tinha o step dentro do cofre do motor? Aqui foi adaptado para ganharmos mais espaço no porta-malas. O brasileiro gostava de carregar coisas, até porque no Brasil o Uno foi pensado
para levar as famílias, e para isso a gente precisava de um porta-malazinho a mais. Tu sabia que no Brasil ele foi apelidado de botinha ortopédica só porque ele era quadradinho? O Uno foi eleito carro do ano na Europa em 83, em 84 no Brasil e em 91 ele também foi eleito carro do ano aqui no Brasil. Qual era o nome da versão sedã do Fiat Uno? Vou te dar 3 opções. Primeira, Sentra. Segunda, Corolla. Terceira, Premium. Se você falou Premium, você acertou. A versão sedã do Fiat Uno surgiu aqui no Brasil em 1985. Essa versão tem um porta-malas de 530 litros e em 1986 veio a perua do Fiat Uno, que era chamada Elba. Inclusive tem uma história aí com o presidente, um certo Elba. Faz o seguinte, não pesquisa sobre isso não. Termina o vídeo aqui e depois você vai atrás desse vídeo aí da Elba. E em 1988 surgiu a versão picape e furgão do Fiat Uno. Vê só se isso não é um carro que é quase um arsenal de carros completo. Arsenal de carros foi boa, né? A menos que seja carro bomba, né? Mas tudo bem. E adivinha só, a Fiat planejava tirar o Fiat Uno de linha bem antes de 2021. Qual foi o carro que ficou, quer dizer, o carro que tentou pegar o lugar do Uno? Você sabe qual é? Vou te dar 3 opções. Primeiro deles, Jeep Compass. Segundo deles, Jeep Renegade. Essa foi fácil. Terceiro, Chevette. Não, né? Vou dar mais uma. Quarto, Fiat Palio. Se você pensou em Palio, você acertou. Ó, hoje eu só estou dando opções muito difíceis. A Fiat tentou tirar o Uno e ia substituir com o Palio. Não deu certo. Acabou que ficou o Uno e o Palio trabalhando juntos aqui por anos, até que, claro, em 2021 o Uno teve que partir, né? Já em 2013, aquela versão quadrada do Uno, ela parou de fabricar naquele ano, 2013, porque ela não atendia às exigências atuais da época, né? Que seria 2014, onde foi exigido o ABS airbag. O projeto já não comportava mais gastar com aquele projeto, era um projeto que já não adiantava mais, na verdade. Não faria sentido para a Fiat gastar naquele projeto para colocar ABS airbags, então o projeto foi descontinuado. E a segunda geração do Uno, que começou em 2010, ainda com a primeira geração, conviveram juntos entre 2010 a 2013, e de 2010 para 2021 o Uno continuou sendo produzido na sua segunda geração. Você sabe qual foi o primeiro carro popular 4 portas no Brasil? Acertou quem falou, Fiat Uno. Eu vou trazer alguns fatos importantes sobre o Fiat Uno. Em 1995 foi lançado o Uno Turbo, é o primeiro compacto europeu com motor turbo. Em 1994, a chegada do Uno 1000 Electronic no Brasil, que já vinha com injeção eletrônica. Injeção eletrônica essa que era bem mais eficiente do que os antigos carburadores e bem mais econômica. Você sabia que o Uno foi um dos primeiros carros a alcançar 2 milhões de unidades vendidas no Brasil? E nesse vídeo eu não vou falar aqui sobre ficha técnica do carro, motor, potência, peso, consumo de combustível, porque o Uno é um carro que a gente sabe que os anos provaram que é um carro que o Brasil gosta, é um carro que se adaptou muito bem às nossas ruas brasileiras e que, mais do que se adaptar às nossas ruas, ele é um carro que foi feito incrivelmente para o nosso povo colocar em qualquer lugar que você imaginar. Um dia ele começou em 83 e em 2021 a fabricação do Uno se encerrou aqui no Brasil. Deixa muitas saudades, mas o novo sempre virá. Então eu tenho certeza que o projeto do Uno já era ultrapassado demais para atender às exigências, né, de poluição e até os gostos, né, do brasileiro, que acabou mudando. A preferência por carro, na verdade, o desejo pelo carro acabou mudando bastante do brasileiro. Se você colocar o
Uno, vamos dizer assim, sem ar, sem direção, sem vidro elétrico, sem nada, não se compara em nada em relação aos itens de série e itens de segurança que os atuais populares têm a oferecer. Você tira pelo Mobi ou pelo Kwid, que são os populares mais baratos aqui do que a gente tem no nosso mercado, eles de série trazem aí controle de tração, estabilidade, coisa que é impensável na época que o Uno foi lançado. Mas claro que a gente está separado aqui por mais de 30 anos, né, de evoluções tecnológicas e de exigências em segurança, não dá para comparar isso. Mas o que vinha como popular naquela época é muito longe do que é entregue hoje como popular. Então, se o Uno voltar, que muitos fóruns aí se perguntam na internet, o Uno vai voltar, é muito falado esse tipo de coisa. Se o Uno voltar, eu tenho certeza que ele vai vir com vamos dizer assim, uma carga tecnológica muito grande. É um carro que ele vai vir para brigar com o Onix, com o Polo, vai ter que vir brigar com carros de peso e que trazem muita tecnologia. E eu acho que esse vídeo merece uma curtida e merece tua inscrição. Aproveita e manda para quem você quiser, que tem um Uno, que gosta do Uno ou até quem não gosta do Uno. Merece ouvir falar do Uno.